Já está preparado? Já se organizou direitinho para poder fazer essa sua primeira aula, primeiro módulo? Então vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta, daqui a pouquinho eu tô de volta. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, mas antes de falar sobre, é importante você entender o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é um processo, uma iniciativa que a gente tem de implantar e implementar novos negócios em tudo aquilo que já existe. Tá certo? No seu caso, você vai implantar, empreender aquilo que tem dentro de você. Por isso é importante você saber de alguns pontos que são fenomenais, sensacionais e essenciais para que você possa dar o primeiro, o segundo, o terceiro e outros passos aí pela frente, tá certo? Já que a gente entendeu o que significa essa palavra, agora a gente vai tentar entender como é que você consegue se colocar em todo este meio, né? Para que você não tenha medo de enfrentar esse mercado de frente. Uma coisa que é importante é quando a gente, por exemplo, tem algo de vontade, algo dentro de nós para darmos uma iniciativa, um start, muitas vezes a gente tem medo porque nos falta dinheiro, nos falta talvez até um pouco de sabedoria e também falta pessoas nos incentivando a continuar, que eu acho que isso é um dos pontos primordiais para que você nunca desista dos seus sonhos. Eu quero ser aqui um dos seus grandes incentivadores, quero mostrar para você que você pode sim chegar aonde você quer, porque se você tem não só aptidão, mas se você tem um chamado para isso que você vai fazer, com certeza nada e nem ninguém pode te parar. É uma coisa que é importante lembrar, que tudo na vida da gente é uma questão de tempo. E muitas vezes a gente fica tentando fazer inúmeras coisas para poder ultrapassar esse tempo, para poder acabar deteriorando toda uma história que poderia ter sido condensada e concentrada em algo tão legal, né? O que eu vejo até como uma experiência de vida aqui para compartilhar contigo, que eu acho isso super importante. Às vezes eu tinha muitas vontades, muitos sonhos, e eu sempre batia na trave porque eu não tinha pessoas para poder me incentivar. Então isso aí acabava me desanimando, e aí eu naquele momento de desespero, olhava para um lado e para o outro, sempre acabava fazendo coisas diferentes. Então o que eu fiz? Eu precisei parar, eu precisei brecar até mesmo opinião externa para que eu pudesse entender aonde é que eu deveria caminhar, para onde como é que eu deveria fazer. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre aquilo que eu realmente gostava, né? E o tempo foi passando, e aí eu comecei me identificando muito com a música, com a arte, né? Com tudo aquilo que envolve a parte da comunicação. E foi por isso que eu acabei pendendo para algumas áreas que nós vamos conversar durante todo esse curso aqui, tá bom? Mas o foco de agora é o seguinte, são algumas coisas que nós precisamos fazer, tá certo? Antes de que tudo aconteça, para que a gente possa primeiro alicerçar não somente o nosso sonho, mas também os nossos passos, porque não adianta nada você ser aqui uma pessoa super motivada para isso tudo que eu tô falando, conversando, trocando ideia contigo, e você não vai ter o pé no chão, porque o que acontece? Chega no módulo 2, você já não conseguiu fazer, porque já acabou desencanando, tá muito difícil, e não é assim que funciona, tá? Tem algumas coisas que eu preciso falar contigo, que são essenciais para que a gente nunca desista. E isto, eu junto contigo, nós vamos trilhar esses passos e você vai ver que as coisas vão ser muito diferentes, tá bom? Uma coisa que é importante você nunca vai conseguir viver algo intenso se você não se entregar, se você não se dedicar por inteiro. Muitas vezes a gente fica se dividindo em muitas coisas e a gente acaba perdendo totalmente o foco. Vou te dar um toque aqui. Às vezes você quer montar algo que exija um certo valor que você não tenha agora. Então eu vou te dar uma dica. Trabalhe no momento, por enquanto, naquilo que você não gosta, tá ok? Para investir naquilo que você ama. Só que aí você vai ter que ter algo dentro de você chamada administração. Se você não administrar aquilo que você ganha e direcionar investimentos para aquilo que você vai vir a fazer no futuro, que espero que seja próximo, tá certo? O que acontece? Você vai acabar pisando
num campo onde você vai acabar se embananando, se embaralhando todo e você não vai conseguir realizar aquilo que está pré-determinado aí dentro do seu coração e também naquela razão que você tem para viver, beleza? E uma coisa que é legal assim, enquanto você estiver pensando naquilo que você quer fazer, o que você tem que fazer paralelo, cara, seja disciplinado, já vai tentando montar as coisas aos poucos, comprando, por exemplo, vamos supor que você queira trabalhar com salão de cabeleireiro, estou te dando um exemplo, tá certo? E só que você hoje trabalha numa indústria, só que nessa indústria você não ganha muito. O que você faz? Pega uma porcentagem desse valor que você ganha, tá certo? Direcione isso para quê? Para investimento dos seus sonhos, ok? De 10 a 30%. Mas Gerê, você não está entendendo, cara. Eu ganho muito pouco. Ok, neste período, você vai ter que deixar de fazer o quê? De ir ao McDonald's, de ir para um jantar fora, de fazer algumas coisas que você corriqueiramente gosta de fazer. Tá certo? Então você vai deixar isso de lado durante um tempo, investindo em peças, em pequenas coisas, aquelas que são essenciais para um salão de cabeleireiro, ok? Você vai fazer isso para sua área, tá certo? E aí o tempo vai passando e quando você vai ver, você já tem o mínimo possível, o mínimo necessário para poder já startar aquele seu trabalho. E aí como é que você vai fazer? Já vai começar trabalhando aí, fazendo de graça para uma pessoa, para outra, até você começar a se familiarizar com o seu tipo de trabalho. Algo que é importante, você sempre fazer cursos que sejam de especialização, tá certo? Quanto mais especialização você tiver, quanto mais gabarito você tiver para poder trabalhar, sabe? Aquele lance mesmo de você se esforçar, de treinamentos, de diplomas, que você vai correr atrás, isso é ótimo para você. Poxa, Gerê, mas eu tenho 40 anos de idade, eu tenho 50 anos de idade, como é que eu vou fazer? Você vai fazer igualzinho a mim, que também num tempo de uma idade um pouco alta, eu comecei a estudar e me especializei em todas as áreas da comunicação, tá certo? Minha esposa, por exemplo, ela estudou maquiagem, hairstylist, essas coisas todas de beleza, e hoje ela é profissional nessa área de beleza. Ela consegue atender uma cliente por completo. Mas o que ela fez? Lá atrás, ela fez exatamente como nós estamos falando aqui. Trabalhava como atendente no Senac, tá certo? E ali, o que ela fez? Falou, opa, peraí, vamos dar um start aqui. Ela começou a estudar algo que ela tinha aptidão, e aí foi que ela absorveu todo o legado de aprendizado, e ela vem desenvolvendo isso com o passar do tempo, e hoje ela conseguiu um sucesso muito grande, vem conseguindo um sucesso muito grande na carreira dela. Tá certo? Então isso é super importante para você. E eu também dei vários toques aí gerindo a carreira dela, fazendo um monte de coisa. Então isso é super importante, tá? Uma outra coisa que eu acho que é legalzíssima assim para você absorver nesse primeiro ponto na parte do empreendedorismo, tá certo? O que nós precisamos ter? Responsabilidade. Nós precisamos ser detalhistas em tudo, porque esses lances do detalhismo é exatamente o que vai te dar a cara para o seu negócio. Tá certo? Por mais que as pessoas trabalhem, um monte de gente faz o que você faz ou vai fazer, não importa. O importante é que você dê a sua característica real, a sua cara para o seu negócio, tá certo? Você precisa ter muita agilidade, porque quanto mais agilidade você consegue produzir muito mais num pequeno espaço de tempo. Flexibilidade. A flexibilidade é sempre você estar aberto a aprender coisas novas, tá certo? Quando você escuta de pessoas que já são mais experientes ou de repente faz um outro tipo de procedimentos que são diferentes aos seus, né? Então para você aprender, para você agregar, então isso é super importante. E outra, o mais importante de tudo assim, para resumir, é você ter disciplina, que se você não tiver disciplina não adianta. Ao invés de você acordar às 7 da manhã, você vai acordar às 11, ao invés de você acordar às 6 horas da manhã, você acorda meio-dia, 1 hora, acaba perdendo um dia de trabalho. Quando você vai ver, no final do ano você acaba perdendo muito mais do que 6 meses de vida útil na área profissional, né? Não vamos concordar, eu não concordo as pessoas que têm o quê? Preguiça. Preguiça a gente não vai lidar com isso, isso é totalmente fora de cogitação para o que nós vamos fazer, beleza? Procrastinação, nós não vamos procrastinar nunca. Tudo que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer agora, porque quando você faz na hora, o time, o feeling, saca? Isso não vai embora, cara. Isso é muito bom. Porque você já tá na vibe, você já tá na adrena, saca? Já, poxa, que legal, tô aprendendo, poxa, eu quero evoluir, eu quero não sei o quê, pô,
que você faz? Poxa, eu vou começar agora, vou testar agora. Né? Uma coisa que é legal, desorganização, não faça isso, seja uma pessoa organizada. Isso é importante, porque se de repente eu pedir para você uma ferramenta a qual você trabalha corriqueiramente, você vai saber, mesmo não estando lá no espaço físico, você vai saber onde ela está, como ela está, se está em perfeito estado, se você pode utilizar. E outra, conservá-la sempre para um trabalho de última hora, porque é o que mais acontece com quem é bom profissional, tá certo? Você tem que ter disciplina. Pessoas com disciplina, como eu falei, é super importante. Pessoas que têm disciplina, elas conseguem ter um pouco mais de moral no mercado. Porque quando a pessoa tem disciplina, ela chega no horário certo, ela faz as coisas corretamente, ela sabe lidar com pessoas, ela sabe lidar no espaço onde ela está. Então, automaticamente, você vai gerando também a probabilidade de você gerar novos trabalhos. Uma coisa que é importante também, você precisa ser uma pessoa determinada. É aquilo que nós conversamos no começo. Muitas pessoas vão palpitar, muitas pessoas vão falar, muitas vão fazer isso, aquilo outro, e blá, blá, blá. Só que você não, é outra coisa, é outro naipe, é outro lance. Você está focado naquilo que você precisa fazer e estando focado, você consegue sim poder aí dar direcionamento para tudo aquilo que você foi pré-determinado a fazer. E eu finalizo esse pequeno ciclo de introdução aí nesse primeiro módulo, que para falar a verdade serve para sua vida inteira, tá bom? Algo que você precisa sempre bater de frente é contra a palavra desistir. Você não vai desistir, tá certo? Então nós vamos procurar fazer de tudo para que tudo aquilo que você tenha de aptidão, que você tenha aí realmente de direcionamento para fazer, ele vai ser feito, porque nós vamos lutar juntos nessa batalha que é vencer o mercado, vencer o medo e automaticamente dar aquele passo que você precisa, tá certo? Para você gerar um projeto, seja ele qual for, independente do tamanho que ele venha a se tornar, não importa. Primeiro, você precisa conhecer as suas aptidões, né? Você precisa saber, entender quais são as aptidões que você tem para colocar em prática, porque isso vai ser muito importante para você, para que você entenda qual vai ser o eletrocardiograma da sua história no mercado. Olha que legal. E uma coisa que é legal também é assim, por mais que você tenha inúmeras aptidões, qual que é a área que eu vou atuar? Eu, por exemplo, eu sou comunicador, eu canto, eu sou DJ, eu apresento um programa de TV, eu apresento um programa de rádio, mas hoje eu sou um comunicador. Eu pego a vertente da comunicação, que é dialogar contigo, passar e repassar aquilo que eu tenho, tá bom? Então esse é o meu papel, tá? Mas eu faço outras coisas também. Entendeu? Então, eu sou centrado e concentrado em uma área, mas eu tenho outras vertentes de trabalho. Esse meu lado de concentrar faz com que gere aí mais trabalhos em outras áreas que são vertentes daquilo que eu me coloquei e pré-determinei a fazer.